Boa noite a todos, graça e paz. Como é bom ver você aqui. Sei que muitas pessoas estão em casa nos assistindo, mas eu vejo assim que como Deus é maravilhoso, Deus é demais, né? Eu vejo que a misericórdia dele renova cada manhã. Nós estamos aqui animado, empolgado, né, por aquilo que Deus vai fazer ainda. E Deus tem tantas promessas. Existe mais de 8.000 promessas para você na Bíblia. Então tem uma promessa para você e Deus vai fazer, vai realizar. Sabe, não tenha medo do amanhã. Deus vai cuidar de tudo. Vai cuidar do seu casamento, do seu namorado, do seu noivado, da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Tudo que você colocar diante de Deus, Ele vai cuidar, tá bom? Então, aproveite, lance diante dEle as suas necessidades, ok? Queridos, eu quero falar hoje sobre um dos nossos pilares. Nós estamos falando sobre 5 pilares, mas nesses 5 domingos, já pregamos 2 domingos atrás, falando sobre um dos pilares, é a paixão. Podia colocar aí, né, se pudesse colocar para nós, os 5 pilares, antes de entrarmos na mensagem. Por que nós estamos frisando bastante os nossos pilares? Para que você grave, para que você possa mesmo ter na mente e no coração, tá? Na sua alma, esses 5 pilares, que vai trazer uma revolução no nosso meio. Quando nós pensamos nesses 5 pilares, está aí, né? Vocês estão vendo aí os 5 pilares: paixão pelas vidas, né? Já preguei. Cultura, né? A nossa cultura é amar, e o nosso propósito é servir, que hoje eu vou falar sobre isso. E a nossa visão é a cidade. Nós temos que ter essa visão, que nós não podemos só ter uma visão local, mas que a gente venha a ter uma visão fora das 4 paredes. Quando você sair ali na rua, você venha a ter uma visão da sua cidade, que é uma necessidade, ela precisa da igreja. A igreja é importante numa sociedade. Então nós vamos pregar domingo que vem. Se Deus quiser, eu vou trazer um vídeo de uma cidade do tamanho da nossa, um pouquinho maior talvez, que Deus fez uma grande revolução, e nós também queremos que essa revolução de Deus possa acontecer na nossa cidade. Então nosso quarto pilar é a visão pela cidade, e o 5º, ação, que é cuidar, ok? Então nós vamos estar trabalhando hoje dentro do 3º pilar, que é o propósito. O nosso propósito é servir, ok? Amém? Filha, pode pôr lá, filho, pode pôr lá o slide. Então hoje nós vamos falar sobre a excelência, honra a Deus. Vamos abrir Mateus 25, verso 21, Mateus 25, né, capítulo 25, verso 21, diz assim: o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Em outra tradução, né? Outra linguagem, está escrito assim, ó: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Queridos, em outra tradução diz assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Então, está dizendo
em uma tradução que se você for fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. E Ele vai confiar nas suas mãos aquilo que Ele deseja para a sua vida e também para o reino. Amém? Vamos orar. Pai, fala conosco através desta palavra, e que essa palavra seja mesmo renovadora. Eu preguei de manhã, mas que o Senhor possa trazer coisas novas, revelações novas para esta noite, e eu glorifico o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, falando sobre a excelência honra a Deus. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que a excelência honra a Deus, mas também abençoa as pessoas. Então, quando nós estamos fazendo as coisas com excelência, nós estamos abençoando as pessoas. Queridos, eu quero que vocês entendam que se você trabalha, aonde você trabalha, você também tem que fazer com excelência. Na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, faça tudo com excelência. Seja fiel no pouco, porque Deus vai te colocar no muito. E sabe, quando nós entendemos isto, quando você trabalha com excelência, haverá uma recompensa. Deus vai te recompensar. Então, tudo que a Bíblia diz, tudo que vem à nossa mão, nós devemos fazer com alegria, devemos fazer com prazer, devemos fazer com satisfação. Então, quando você faz tudo com excelência, você está honrando o nosso Deus. E as pessoas estão sendo abençoadas. Então, queridos, que essa igreja possa entender o terceiro pilar, que o nosso propósito é realmente servir. Sabe, você precisa escolher fazer tudo com excelência. É uma decisão, é uma posição. Você se posiciona: eu quero fazer o melhor. Sabe, querido, um exemplo muito claro é quando alguém que vem cantar. A pessoa, eu não canto nada, vocês viram que eu atrapalho aqui, né? De vez em quando, né? Mas eu não canto nada, não sei nada de música. Mas a pessoa tem um ministério, ele quer ter um ministério de cantar, mas ele não faz uma aula, né, de cântico, ele não sabe, a sua voz não tem uma postura legal, e ele quer louvar o Senhor. Mas se ele quer fazer isto, ele tem que começar a estudar, se preparar para fazer com excelência. Então, tudo que você venha fazer, você precisa entender: eu preciso fazer como se fosse para o Senhor. Amém? Então, fazer com excelência significa que você deve fazer bem feito, sem peso, com estilo e também com ética. Então, a partir do momento que você está fazendo algo, você está fazendo sendo para o Senhor, mesmo que seja para o próximo, porque quando você estende a mão para o próximo, é como você estivesse estendendo a mão para o Senhor, abençoando as pessoas. Sabe, querido, nós precisamos entender isto. Sabe, trabalhar com excelência não é tomar atalhos, dar um jeitinho, fazer do jeito que quer. Não, é fazer o melhor que você pode fazer. Então, que essa igreja possa entender isto. Quando nós vamos fazer algo para alguém, ou fazer lá fora, nós devemos servir essa cidade com excelência. Sabe, queridos, está aí, passa para mim, por favor. Olha que interessante essa frase em cima. É tempo de nós nos levantarmos de forma digna no nosso chamado para servir. Então, querido, nós precisamos entender que chegou o tempo dessa igreja. Chegou agora, é o momento de você se levantar e dizer: eu quero cumprir o meu chamado, e o meu chamado é servir. Sabe, amados, é isto que Deus está querendo, porque quem se conforma com o bom, nunca viverá o excelente.
Se você conforma com o bom, você nunca vai alcançar o excelente. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Sabe, muitas pessoas estão fazendo, mas estão fazendo de qualquer jeito. A gente precisa fazer o melhor. Sabe, amados, quando eu entendo isto, que quem deseja ser relevante, se você deseja ser uma pessoa relevante nessa terra, na face da terra, você precisa primeiro servir, aprender a servir. Sabe, por isso que diz aí, ó, quem deseja ser relevante, que seja o primeiro a servir. O líder não precisa pedir para você fazer alguma coisa. Exemplo, vamos contar um exemplo aqui, falar um exemplo. Temos células, nós somos uma igreja de célula, e tem uma reunião em casa, numa casa. O hospedeiro recebe vocês muito bem, e na hora de ir embora, vocês vão deixar a bagunça? Vai deixar as cadeiras? Não, você vai ajudar. Se vocês comeram, fizeram lá um almoço, sei lá, uma janta, né? Ou um lanche, depois da reunião, o que vocês vão fazer? Lavar a louça. Mas o líder não precisa pedir para você: ó, agora fulano, vai lá, ajuda na cozinha. Não, você se levanta, você se posiciona, porque você tem que ser o primeiro. Aonde você estiver, você tem que se manifestar. E porque eu quero viver um nível diferente, eu quero subir de nível. Se você quer subir de nível diante de Deus, você precisa ser um servo. Por isso, servir é um ato de grandeza. Entenderam? Está aí. Servir é um ato de grandeza. Porque Jesus disse nesse texto, Mateus 23, 11, diz: o maior entre vocês deverá ser servo. Quem quer ser o maior aqui? Se você quer ser o maior no reino de Deus, você tem que servir as pessoas. Você tem que ser o primeiro. Você tem que se manifestar, se levantar da sua posição. Por isso que essa igreja, ela está sendo levantada nessa cidade, para servir essa cidade, de uma forma ou de outra. O ano que vem essa igreja vai fazer 50 anos de existência. Então nós precisamos entender, 50 anos, hoje nós precisamos ter uma visão, nós precisamos servir essa cidade. Então nós queremos ser grande no reino, mas nós temos que pegar no arado, nós temos que ser exemplo. Jesus foi o nosso exemplo maior, Jesus foi um exemplo perfeito. Ele disse assim, olha o que Jesus disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus está dizendo: eu deixei meu trono de glória, deixei o céu, vim a esta terra para servir, não para ser servido. Então, existem muitas pessoas que elas estão confundindo as coisas. Um dia uma moça, nós saímos, eu até quero citar esse exemplo, nós ia fazer um evangelismo na rua, isso já faz algum tempo, e ela disse assim, eu não fui chamado para isto, eu fui chamado para exercer apenas o meu ministério. Querido, se você está na igreja, você foi chamado para tocar sim, mas também para limpar o banheiro se precisar. Jesus não falou, não, eu não vou fazer isto. Em nenhum momento você vê Jesus falando que não ia fazer. Ele veio para servir as pessoas, veio para servir a humanidade, morrendo por ela. Então, queridos, nós precisamos despertar, nós temos que ter, a igreja precisa ter a mentalidade do céu. Qual é a mentalidade do céu? Venha teu reino. Qual é o reino? É servir, é abençoar as pessoas. Então, quando nós estamos fazendo com excelência, nós estamos honrando a Deus e abençoando as pessoas.
Você nasceu para servir. Diga aí, diga essa frase: eu nasci para servir. Amém? Então você nasceu para servir as pessoas, é lavar os pés. Um dia Jesus, ele pega uma toalha, manda os seus discípulos sentar, todos eles, pega uma bacia, coloca no chão, e coloca o pezão de Pedro dentro daquela água, e quer lavar ele, quer lavar os pés de Pedro. Jesus desce da sua posição, e ele se inclina para lavar os pés dos discípulos. Será que você está preparado para lavar os pés das pessoas? Ou você só quer ficar no louvorzinho, com o microfone na mão, tocando? Ou você quer só ser líder de célula? Ou se você quer ser só um líder de um ministério da igreja? Ou você está aqui para servir, para lavar os pés do outro? Você está aqui para lavar os pés dos outros. Jesus fez, ele saiu da posição, ele saiu da mesa, ele se inclinou para servir os seus discípulos. E sabe o que ele falou? Seja um exemplo, seja o meu exemplo, seja o que eu fiz, vocês devem fazer. Então a igreja precisa servir as pessoas, e você nasceu para isto. Preste atenção que eu vou falar. Servir é entender que estamos plantando para colher no futuro. Então você semeia agora, você serve agora, e você vai estar colhendo no futuro. Um homem, na Bíblia, José, nós vamos falar sobre este homem. Esse homem, ele semeou, e lá na frente ele colheu o que ele semeou. Mas antes disto, eu quero falar para você, se você tem um coração de servo, você vai entender a posição de um servo. O que ele precisa fazer? Vamos lá. Primeiro, para ter um coração de servo, você tem que estar disponível para servir. Você está disponível para servir as pessoas? A questão de estar disponível é naquele momento, é naquela hora. Sabe, querido, tem muitas pessoas que não, depois eu faço, deixo para amanhã. Não, Deus está dizendo é agora. Você precisa entender que é agora, você tem que estar disponível agora. Porque quem tem um coração de servo, ele olha e diz: eu estou disponível, pode contar comigo. Segunda coisa, tem que estar atento às necessidades dos outros. Quer dizer, ele está observando, ele precisa ser um observador. Se alguém, hoje eu citei, se tem ali 5 cadeiras, se o pastor Clodoaldo está carregando uma, talvez lá no fundo, e você fica olhando, é para olhar, mas é para ajudar. Porque quem tem um coração de servo, ele olha, e ele chega: pode deixar comigo que eu vou levar uma. Você não aguenta levar 2, mas leva uma. Porque ele está dizendo: ó, eu estou aqui, eu estou observando, estou atento. A sua atenção tem que ser esta. Sabe, onde existe uma necessidade, você diz: eu estou aqui, pode deixar que eu vou fazer, eu vou ajudar. Então, queridos, pense bem nisto. Se você tiver um coração de servo, tudo que eu estou falando aqui, você vai entender, é comigo. Eu tenho um coração de servo. Se você isso não encaixa em você, você vai orar, dizer: Deus, me dê um coração de servo. Eu quero servir as pessoas. Terceiro, tem que fazer o melhor sem questionar. Você tem que fazer o melhor. Sabe, queridos, quero dizer, sem dar desculpa. Eu sempre falo uma frase: quem quer dá um jeito, mas quem não quer dá uma desculpa. Então, uma pessoa que tem um coração de servo, ele não questiona, ele faz com excelência.
Quarto, tem que realizar a tarefa com a mesma dedicação. Como que eu posso colocar um exemplo aqui para vocês entenderem bem? Bem simples. Olha bem, tem que realizar a tarefa com a mesma dedicação. Se você está aqui no ministério cantando, você está fazendo com excelência, mas para você lavar o banheiro, você tem que fazer com a mesma dedicação. Mesmo nível, igual, da mesma forma. Aqui você não murmura, aqui eu estou bom, eu estou bem aqui, né? Todo mundo está me vendo, mas lá no banheiro, eu começo a murmurar. Então você não está fazendo com excelência. Porque o servo, ele não escolhe o trabalho, ele não escolhe o serviço. O seu patrão diz faz, ele faz. Então, queridos, pensa bem, se você tem um coração de servo ou não. Quinto, tem que fazer sem deixar a desejar. Tudo que você venha fazer, não venha faltar nada, venha ser completo. Você venha fazer a sua tarefa completa, cumprir toda ela. Não deixar para amanhã. Você tem que começar e terminar. Sabe, amados, você tem que fazer com responsabilidade. Então essa igreja está entendendo. Você está entendendo o terceiro pilar? O pilar é este, é você servir as pessoas, é servir essa cidade, é servir as necessidades das pessoas dentro de casa. Se o teu filho pede um copo de água na hora que ele está sentado no sofá, você reclama? Não, sirva ele. Mas eu sou o pai, você está forgado, sai daí, vai pegar água. Não, queridos, sirva ele. Leva o copo para o príncipe. Sabe, querido, muitas pessoas têm dificuldade de servir em casa, lavar uma louça. Sabe que quando nós entendemos que nós devemos fazer completa a coisa, olhar para as necessidades dentro de casa, olhar as necessidades dentro da empresa, dentro de uma faculdade, dentro da igreja. Sabe, querido, muitas pessoas, elas têm dificuldade de servir. Eu contei de manhã, um pastor fez isto, ele falou, ele jogou alguns papéis no meio da igreja, e ninguém pegou aqueles papéis. Ninguém teve coragem de baixar e pegar o papel, ou jogar no lixo, ou guardar depois e falar, não, eu vou jogar no lixo depois. Aí ele pegou e falou, vamos terminar, vamos fazer a oração final. Aí todo mundo se levantou e aqueles papéis continuou. Aí ele perguntou, não tem nada diferente na igreja? Vocês estão percebendo alguma coisa diferente? Aí todo mundo olhando, e não viu nada. Falou, não, está tudo igual. Olha para o chão. Então as pessoas, muitas vezes, elas estão dentro da igreja, dentro da casa do Pai, mas ela não tem coragem de levantar uma palha para servir a igreja, o reino. Aí ele falou, esses papéis eu joguei para ver a reação de vocês. Sabe, quando nós tínhamos, eu falei isso de manhã, quando nós tínhamos os bancos, quantas vezes a gente via copinho de água nos bancos. Muitas vezes as pessoas tomaram de manhã, esqueceram, mas deixaram lá, não é que esqueceram, deixaram por propósito, deixaram lá. Aí a pessoa vem à noite, e ela vê ali, ela nem liga. Não, temos zeladora mesmo, ela se vira. Não é assim não, queridos. A gente tem que cuidar das coisas do Senhor. A gente tem que fazer com excelência. Talvez você olhe para a sua vida e você precisa entender que um servo, quem tem um coração de servo, ele se mantém na posição de humildade.
Porque o servo, ele não auto se promove, ele não corre atrás de reconhecimento, de alguém bater nas costinhas, ele faz sem as pessoas precisar de elogio, porque tudo vem de Deus. Quando você faz, Deus te recompensa. Deus não deve nada para ninguém, queridos. Quando você está servindo a casa de Deus, quando você está servindo com a sua excelência, honrando a Deus e abençoando as pessoas, Deus vai te recompensar. É isso que nós precisamos sair dessa estagnação espiritual e entrar numa dimensão espiritual, dizendo: eu vou servir as pessoas. Porque tem muitas pessoas estagnadas na fé, porque não consegue estender as mãos e abençoar as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: antes da promoção vir, precisamos servir com excelência. Você quer ser promovido no seu trabalho? Você quer ser promovido aonde você está? Então faça com excelência. Eu contei de manhã, já contei numa outra pregação, eu trabalhei numa empresa, com 4 meses eu já estava gerenciando uma sessão naquela empresa. Por quê? Porque eu entendi, eu tenho que fazer com excelência. Com 4 meses, a dona chegou e me chamou e disse: a partir de hoje você vai conduzir aquele setor, você vai ser responsável. Você quer ser promovido? Então faça com excelência. E você vai ver Deus movendo a seu favor. Eu quero falar um pouquinho sobre José e eu quero terminar aqui. José do Egito, conhecido como José do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos, e uma caravana ismaelitas passando, e aí os irmãos jogaram José dentro de uma cova ali, de um buraco. E quando veio aquela caravana, e eles venderam José, e aquela caravana levou José para o Egito, uma outra terra. E quando chegou lá, ele foi vendido como escravo. Mas eu quero dizer, primeira coisa, ele serviu a sua casa. Aí, vocês olham aqui, primeiro José serviu o seu pai. Quando seu pai pediu para que ele fosse até os seus irmãos, ele disse uma palavra: eis-me aqui. O que José estava dizendo? Pai, eu estou aqui para te servir. Então quando você serve a sua casa, quando você serve a sua família, quando você serve os seus filhos, Deus está vendo e Ele vai te promover. Então, o que aconteceu? Então, José foi um homem que servia os seus pais. Segundo lugar, quando ele foi preso e foi como escravo, ele se tornou escravo ali, mordomo, numa casa de um homem chamado Potifar. Mas o que a Bíblia diz? Que aquele homem confiou a sua casa na mão de José, porque ele estava vendo que Deus estava abençoando José. Então quando nós servimos, Deus nos abençoa. Olha, interessante nesse texto, olha, está aí no telão, desculpa, Gênesis 39, 2, 4, diz: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. E José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou em sua mão tudo o que tinha. O que ele viu? Ele viu que o Senhor estava abençoando e prosperando José.
tudo que vinha na mão dele prosperava. Então, quando você aprender a servir, entender que você tem que começar a servir dentro de casa primeiro, você vai ver que Deus vai te prosperar. Vai prosperar a sua vida emocional, financeira, conjugal, enfim. Deus abençoou José. Mas a Bíblia diz que ele serviu naquela casa. Depois que ele serviu naquela casa mesmo, ele foi injustiçado, porque a mulher de Potifar queria deitar com ele, e ele não aceitou, ele foge, e aquela mulher inventa uma mentira, e ele vai preso, ele vai para o cárcere, e ali a Bíblia diz que o carcereiro confiou a prisão nas suas mãos. E a Bíblia diz que o carcereiro entregou na mão de José todos os presos. Por quê? Porque Deus estava abençoando e prosperando José dentro da prisão. Você vê a importância de nós servirmos. Você quer ver essa igreja prosperando, crescendo em todas as áreas? Começa a servir essa cidade. Esse é o nosso alvo, é o nosso propósito. Nós temos que ter esse propósito de servir essa cidade. Tem um ministério chamado Mãos, e acho muito interessante se alguém se manifestasse dizendo: eu quero fazer parte desse ministério, porque é um ministério que vai servir a cidade. Talvez tenha uma vizinha que não pode limpar a frente da casa, está suja, está doente, ela não consegue. Aí a igreja chega e lava, limpa. Esse é o papel da igreja. Sabe, querido, nós precisamos servir essa cidade. Talvez você tenha alguém que você conhece que está doente. Talvez não consegue sair de casa para fazer comprar alguma coisa. A igreja precisa servir essas pessoas. Sabe, querido, nós precisamos servir. Se nós aprendermos a servir as pessoas, Deus vai nos prosperar. Quem quer ser próspero aqui? Eu quero ser, queridos. Eu não tenho dificuldade de servir, não. Querido, você precisa aprender a servir. Muitas pessoas estão querendo ser abençoado, próspero, mas ele não abre mão para abençoar as pessoas. E por último, quando José, ele sai do cárcere e vai diante de Faraó, a Bíblia diz que Faraó fala um sonho que ele teve, e José traz a interpretação, a revelação daquele sonho, e aquele homem, Faraó, o rei, dá um anel para José, coloca um anel no seu dedo, veste ele, coloca um colar. Isto é reconhecimento. Eu não falei que quando você faz, você serve, Deus te recompensa? E ali aquele rei estava recompensando José. E eu quero dizer que quando você entender isto, quando nós servimos, as oportunidades aparecem. As oportunidades vão aparecer. Porque quando você está servindo, talvez alguém está olhando e falou: opa, talvez um empresário está te olhando e vendo que você está servindo, ele vai falar: opa, esse menino é bom, eu vou chamar para perto de mim. Você está servindo na igreja, um líder te vê, falou: esse menino é esforçado, vou chamar ele para um ministério. Deus vai te recompensar de uma forma ou de outra, mas você precisa ter um coração de servo. José teve esse coração, e Deus recompensou, e ele se tornou governador daquele país. Entende? Ele saiu do tronco, que ele é um escravo, era um escravo, saiu do tronco, isso é bíblico, lá está no Salmo, e ele vai para o trono. Ele sai do tronco e vai para o trono.
Mas por que ele vai para o trono? Porque ele aprendeu a servir. Ele começou a servir a sua casa. Ele serviu naquela casa daquele homem chamado Potifar. Ele serviu na cadeia, na prisão. Ele poderia ter questionado, poderia ter dito: eu tenho feito tudo certinho, mas por que Deus me permitiu que eu viesse para essa prisão? Mas ali ele não questionou, ele serviu. E Deus tirou ele daquela cadeia e levou a ele se tornar um governante naquele país. Eu quero terminar dizendo para vocês: antes de você ter um anel de governo, de governante, você precisa ter o anel de servo. Antes de você ser um pastor aqui, pega o rodinho. Se você manejar bem o seu rodinho, limpando, você vai ser promovido. Tem pessoas que chegam na igreja, quer já o púlpito. Chega aqui na igreja dizendo: eu fui pastor, eu fui tal. Teve uma pessoa que chegou aqui em mim e falou: pastor, eu prego para retiro, faço tudo isso, tal. Com pouco tempo, pediu as contas, quer dizer, voltou para outro lugar, foi para outra igreja. Aqui não achei oportunidade, aqui eu não tive oportunidade. Com 3 meses eu não vi pegar uma cadeira, com 3 meses não vi dizendo: eis-me aqui, pastor. E quer ser ao púlpito. Não tem condições, queridos, não tem condições. Se nós não aprendermos primeiro pegar o rodinho e limpar, nós não temos como promover alguém. Só podemos promover alguém quando a gente vê nela um coração de servo. Queridos, não precisam pedir nada. Quantas vezes que aqui na frente, quando é o dia de trazer cestas básicas, eu não preciso pedir lá para o pastor Diego, pastor Clodoaldo, pedir. Não precisa pedir nada, nem para você, nem para ninguém. Pega essa cesta, leva lá para o fundo, para facilitar. Se você tem um coração de servo, você já olha aqui e fala: opa, vou pegar uma, nem que for metade. E se você não aguenta uma inteira, pede em 2. Me ajuda aqui, vamos carregar isso aqui. Então você está tendo um coração de servo. Amém? Entenderam, queridos? É uma mensagem para você refletir mesmo. É uma mensagem de ensino. É uma mensagem dizendo que existe mais um pilar nessa igreja. O nosso propósito é servir. Não servir somente a nossa igreja, mas servir a cidade. E eu quero terminar com esse último versículo, está aí no telão. Provérbios 22, 29. Pessoal da música, por favor. De manhã eu preguei mais, foi um tempo maior, mas eu creio que é suficiente para vocês ter aprendido o que eu quis passar hoje. Capítulo 22, verso 29 diz: viste o homem dirigente na sua obra, viste o homem dirigente na sua obra, perante os reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Em outra tradução está dizendo assim, esse homem dirigente é um homem que faz com excelência, faz com qualidade. Esse homem que demonstra a sua obra, ele não vai ficar no mesmo lugar, porque Deus vai colocar ele entre os príncipes, entre os reis. O que Deus fez com José? Colocou ele lá para governar junto com o faraó. Então, sabe, queridos, Deus vai tirar você entre os homens comuns e vai colocar entre pessoas importantes dessa cidade. Quando você aprender a servir a sua casa, a sua esposa. Minha esposa está aqui, ela tem vezes que ela está lavando louça, eu chego lá pertinho, e eu falo: deixa eu lavar, você vai enxaguando, vou lá para ajudar ela. Meu filho pede uma água, eu vou e levo, não tem preguiça não. Eu poderia dizer para qualquer um deles: para de ser preguiçoso, vai lá beber, pegar água. Mas eu estou servindo,
porque eu quero ser promovido, eu quero crescer. A Bíblia diz: se você quer ser grande, então sirva. Sabe, tem pessoas que eu conheço um homem de Deus quando ele serve. Quando você olha um homem que tem as pessoas carregando mala dele. Tem pessoas que eu já fiz isso. Já tenho pastores que muitas vezes pode deixar comigo, eu carrego a sua mala. Porque eu quero servir aquele homem. Porque eu sei que quando eu servir aquele homem, Deus vai me abençoar. Quando você servir a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, o seu pastor, seus líderes, o seu patrão, chega lá no seu patrão amanhã, diz: traz, quantas vezes você levou um copo de água para o seu patrão? Sabe o que as pessoas vão dizer? Puxa saco, hein? Puxa saco, hein? Pega um copinho de água geladinha, quando estiver bem quente, chega nele e fala: fulano, trouxe um copo de água para você, não sei se você está com sede, mas eu passei ali, eu pensei em você, que vim trazer esse copo. O seu patrão, a sua patroa vai falar assim: gostei, hein? Gostei. Quem aqui já levou um copo de água para o patrão, para a patroa? Levanta a mão. Vixe, poucos, hein? 2, 3 pessoas máximo. Viu como que nós não temos um coração de servo? Quem foi que já levou um bombonzinho lá para o patrão e falou assim: patrão, trouxe um bombom para você, eu sei que você gosta de doce, está aqui um bombom. Pegou, né? Pegou, né? Sabe por quê? Porque a gente olha para ele, diz: ele é obrigado a me abençoar, ele é obrigado a aumentar o meu salário. Quando eu saí daquela empresa que eu falei, com 4 meses eu já estava gerenciando, com 10 meses, Deus falou para mim: agora é o momento de você sair. E eu já falei isso, quando eu cheguei na dona da loja, da fábrica, ela olhou para mim e falou assim: eu vou aumentar o seu salário, você não vai sair daqui. Ou você é aquele que o patrão olha para você: vou mandar você embora logo mesmo, porque você não faz nada, você não serve nada. Sabe, querido, nós precisamos mudar a nossa postura, nós precisamos ter a cultura do céu, nós temos que ter a mentalidade do céu. Começa a servir seu patrão para você ver, nem que as pessoas chamem você de puxa-saco, você vai ver Deus te abençoando, te abençoando. Quem é aquele que hoje não faz mais isto? Tenho certeza que hoje não faz mais isso os alunos. É mais fácil os alunos bater nos professores. Quem aqui já não fez aqui lá, levar um docinho para o professor? Já levantaram a mão. Já vi uma turminha aqui, olha lá. Qual era o seu crédito, não é? Diante dela. Ela olha para você e diz: opa, quando todos querem meu mal, eles estão me abençoando. Querido, nós temos que abençoar as pessoas. Você só dá presente para alguém no aniversário dele? E aí? Não, no aniversário eu dou, mas e fora do aniversário? Você já deu algum presente para o seu patrão? Quem que foi aqui que já deu um presente para o patrão? Ah lá, só algum meia dúzia. Vê como que é, queridos? Vê como que nós somos? E aí nós queremos ser prósperos, nós queremos prosperar. Hoje pegou, né? Hoje pegou, né? Vamos ficar em pé para acabar esse culto logo, né? Porque senão vocês vão... Queridos, é uma realidade, essa igreja precisa entender isto. Hoje eu estou parece estar meio travado aqui, sabe por quê? Até falei para a Marli hoje, a mensagem de manhã não fluiu, e preguei mais que hoje de manhã, de hoje à tarde, à noite, né? É porque ela não fluiu de manhã, e nem está fluindo agora. Sabe por que não está fluindo como deveria?
Porque o seu coração se fecha quando ouve uma palavra desta. Porque você tem dificuldade de servir as pessoas. Quando a mensagem não fala conosco, a gente se fecha. E no mundo espiritual, queridos, isso tem um peso. E nós vamos quebrar esse peso agora. Você vai, se você querer ter um coração de servo, e você querer fazer a revolução nessa cidade, mudando a história, na hora que chegar o ano que vem, esse ano não dá mesmo, porque esse ano está meio travado tudo, mas o ano que vem, nós vamos começar a ver as coisas diferentes. Quero ver você abraçando as pessoas, você cumprimentando as pessoas. Agora não pode, servindo as pessoas. Sabe, querido, sabe qual que é a cultura dessa igreja para servir? O ministério da recepção, eles precisam dizer assim, ó, quem está com sede aqui? Levanta a mão, quem está com sede? Tem alguém com sede? Fala a verdade, pode levantar, tá tudo. Olha lá, tem uma irmã que está com sede. Então quando ela levantar a mão, alguém chega nela e fala assim, você está com sede? Eu vou lá buscar um copo de água para você. O departamento de recepção tem que fazer isto. É servir as pessoas. Aí você fala assim, querido, eu vou falar para você uma coisa. Lá na Argentina tem uma igreja dentro da cadeia. Dentro da cadeia tem uma igreja. Você vai lá, você nem levanta. Aqueles presos, você levantou a mão, ele chega, o que você precisa? De uma aguinha? Pode deixar que eu vou buscar. O preso, o que você precisa? Eu precisava ir no banheiro, então eu vou te levar. Sabe, querido, nós precisamos aprender isso dentro da igreja. Quem gostaria dessa cultura dentro dessa igreja? Chegar os visitantes, levantar a mão e chegar alguém e falar assim, o que você precisa? Eu estou com sede, eu esqueci de beber. Não, eu vou lá buscar água para você agora. Querido, nós precisamos disso, mudar a nossa vida. Eu queria que você baixasse a cabeça e orasse. Quero chamar o Clodoaldo para liberar uma unção de servo neste lugar, uma unção de servir, um lugar onde você vai entrar num patamar diferente, num nível diferente. Você vai chegar e você vai olhar o coração do servo, ele olha as necessidades, ele vê as necessidades. Eu quero que você baixe a sua cabeça e faz uma reflexão. Analise. Se você trouxe as suas ofertas, os seus dízimos, você pode trazer a sua semente à frente. Pastor Clodoaldo vai orar e vai terminar esse culto. Línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma semana abençoada. Não saia sem terminar, sem a última oração do pastor. Que Deus abençoe essa semana, e que essa semana seja um servo onde você estiver, lá no trabalho, amanhã, faça algo, serve alguém, faça um voto com Deus, servir alguém no dia, você vai mudar a sua visão, o seu coração vai ser transformado. Que Deus abençoe. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós te rendemos graças pela tua bondade. E o Senhor, o maior exemplo de servo que nós temos é o Senhor Jesus, que deixou o trono da sua graça, da sua glória, que deixou toda a sua majestade, meu Deus, para ver essa terra, ó Senhor, para morrer pelos nossos pecados. O Senhor Jesus disse: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração.
que nós possamos aprender contigo, Jesus, a servir a nossa geração em nosso tempo, ó Senhor, com amor, fazendo como para o Senhor, ó Pai, Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor levante no meio da tua igreja servos e servas do Senhor, ó Deus, que servirão a sua geração e abençoarão o Senhor, ó Deus, em todos os lugares onde estiverem, Deus, no seu trabalho, na faculdade, Deus, na sua casa, no meio dos seus familiares, ó Deus, que as marcas de Jesus estejam sobre as nossas vidas, que a simplicidade e a humildade de Jesus, Senhor, venha fazer parte das nossas vidas, Senhor. Deus, que possamos ser reconhecidos, ó Senhor, através de Jesus, pela humildade de Jesus, que nos ensina, ó Deus, através da sua palavra. Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo poderosamente, Pai. Que, Deus, em nome do Senhor Jesus, que servos e servas do Senhor possam, Senhor, representar a igreja de Cristo, Deus, nessa cidade, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós apresentamos também diante do Senhor, Deus, as sementes que os teus filhos depositaram nesse altar, ó Deus, em alegria, ó Deus, em te servir, em alegria em obedecer a tua palavra. O apóstolo Paulo disse assim: que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque o Senhor ama quem dá com alegria. E, ó Deus, todos os dízimos e ofertas que os teus filhos depositam nesse altar é com alegria, porque tudo que nós temos e tudo que nós somos provém do Senhor, da tua bênção sobre a nossa vida. E, Deus, que o Senhor venha abençoar, Deus, o fruto do trabalho dos teus filhos e filhas, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E, Deus, não lhes falte a tua provisão, mas, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. E, ó Deus, ao retornarem para sua casa, que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja, que está reunida aqui, e, ó Deus, está reunida em suas casas, ó Deus, agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. Pai, que eles tenham uma semana abençoada, uma semana de bênção, uma semana de vitória, de paz. Deus, principalmente, que não lhes falte a tua presença e a unção do teu Espírito sobre as suas vidas. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do teu Espírito Santo esteja com o teu povo, com a tua igreja, agora e para sempre. Obrigado, Senhor, por esse tempo na tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe suas vidas.